nós precisamos dessa regulamentação, sim, de fato, porque a galera tá aí há tanto tempo batalhando e pedindo essa regulamentação, e eu acho que nós estamos no time correto disso. Eu acho que o caso da cannabis tem sido muito isso, né? Ela uniu as discussões partidárias em torno de um bem comum. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Ser associado da BecMed, a Associação Brasileira de Estudos Canábicos, é fazer parte de uma comunidade que lutou, venceu e conquistou direitos inéditos no Brasil. Ao se cadastrar na BecMed, você passa a integrar uma associação de pacientes que garante aos seus associados o direito de portar produtos à base de cannabis em todo o território nacional. Sim, você ouviu bem, todo o território nacional. Esse é um direito que só a Bec garante. Na Bec, cada frasco carrega ciência, cuidado e uma história de conquista. Saiba mais em abecmed.com.br. Então é abecmed.com.br. Bem-vindos ao episódio 98 do Cannabis Hoje Pode. E hoje eu trago um papo que vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre política, partidos e cannabis, numa conversa com Guto Volpi, prefeito de Ribeirão Pires, uma cidade no Grande ABC Paulista que está fazendo história como a primeira prefeitura do Brasil a colocar em prática um programa municipal de cannabis medicinal em parceria com uma associação de pacientes. E olha, tem um detalhe que vai fazer você parar para pensar. O Guto é do PL, o mesmo partido de quem? Do Bolsonaro. E ainda assim, ele tá na vanguarda da cannabis no país, atendendo a 50 novos pacientes por mês. A gente conversou sobre como ele convenceu seus pares de direita a apoiarem a pauta, sobre os desafios de implementar um programa pioneiro que a Anvisa insiste em menosprezar e sobre por que a cannabis não é de direita nem de esquerda, mas sim uma pauta suprapartidária. Vem descobrir como um prefeito de extrema-direita se tornou um dos maiores aliados da cannabis no Brasil. Então, Guto, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Oi, Anitta, e a galera aí que te ouve, te assiste aí pelas redes sociais. É um prazerzaço estar aqui novamente para a gente falar disso que realmente faz a diferença na questão de saúde pública e na vida das pessoas. Prazer é todo nosso, Guto. Para começar, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a sua trajetória política até chegar no capítulo da cannabis. Olha, eu sempre gosto de dizer, né, que eu tenho muito orgulho de carregar no meu currículo ter sido office boy na época. Há 13 anos a gente podia trabalhar indústria metalúrgica, que era muito forte aqui no ABC, né, a indústria automobilística, a indústria metalúrgica. Eu comecei por aí e só fui me envolver em política lá em meados de 1998, por aí. De lá para cá, de assessoria, né, chefias de gabinete, a ser candidato bem depois, lá em 2016, quando eu fiquei suplente de vereador, depois assumi como vereador, me reelegi vereador, presidente de Câmara, e daí veio a eleição suplementar, prefeito, e agora a reeleição de prefeito. Olha isso, realmente assim, trabalhando duro para chegar onde tá. Não tinha ideia dessa sua trajetória. Prefeito, como é que foi que chegou assim esse convite da Associação Flor da Vida
que foi a partir dele, né, que se desenvolveu esse programa de cannabis medicinal em Ribeirão Pires, né? E como foi a sua reação quando se deparou com essa proposta? Começou com um médico nosso, Dr. Laerte, que inclusive é o chefe de equipe e do projeto aqui em Ribeirão Pires. Ainda na eleição suplementar, ele trouxe o assunto, e todo mundo ainda, quando toca no assunto, ainda tem sempre aquele receio, como é que vai ser recepcionado ou não. Exatamente. Tem sempre polêmica em cima de tudo, né? E não é diferente com a cannabis. Poxa, mas a gente tem a cabeça muito aberta, foi demais quando ele começou a falar, mostrar. Aí, se eu não me engano, a doutora Margarete do Mackenzie também veio aqui, professora, e a gente começou a trabalhar isso na Câmara Municipal, eu ainda era vereador, com um projeto de lei junto com o meu companheiro o vereador Edmar. A gente fez isso, o prefeito sancionou a lei, foram 2 anos do Laerte treinando a rede, né, desmistificando, tirando o fantasma da possível prescrição, que é o que viria a acontecer e acontece hoje. E tá aí, virou uma realidade. A gente conheceu a Flor da Vida como outras entidades participando dos encontros de cannabis em São Paulo, a gente vai em todos. Nós vamos ter agora em março o primeiro encontro de cannabis da Grande São Paulo, vai ser aqui em Ribeirão Pires. Vocês já estão convidados aí. Que bacana, tem data? Já tem data, eu não tenho de cabeça aqui, que eu confesso que eu não memorizei. Mas já tem data sim, local, e a gente já está organizando a programação, inclusive vocês estão convidados. Pode montar aí no seminário aí um podcast de vocês, fiquem à vontade aí para a gente continuar levando à população isso. E a Flor da Vida veio nesse edital, porque foi através do edital que a gente começou o projeto, como outras entidades, e o nosso relacionamento foi só crescendo e em resultados, né, o que é mais importante, né? A gente foi mostrando resultado a resultado, isso, com muito diálogo, conscientizando as pessoas, desmistificando, porque foi a primeira prefeitura que de fato pôs em prática isso, né, Anitta? Até então a gente estava no campo hipotético da teoria, aquela história toda, e falou, olha, vamos para a prática, isso não tem outro jeito de mostrar que funciona. Daí deu certo, está se popularizando pelos sindicatos, por outras prefeituras, pelo consórcio intermunicipal regional, que é por onde também a Agência de Desenvolvimento Econômico Regional, que é por onde está saindo esse seminário nosso primeiro. Então tem crescido bem, estruturado e com números, né? Então isso é maravilhoso. Maravilhoso demais, prefeito. E assim, eu queria saber como é que o senhor vê a dispensação via uma associação de pacientes, né? Eu pergunto isso porque essa é uma via ainda menosprezada pela Anvisa, que diz que de repente não tem tanta segurança e tal. Então, como é que foi para o senhor entender que sim, essa era uma via e de fato é um projeto pioneiro, é um projeto que abre a cabeça, né? Abre a cabeça de outros órgãos, dos órgãos reguladores, de outras prefeituras. Então, como é que foi para você entender que sim, era possível fazer esse projeto com uma associação de pacientes? Olha, foi exatamente um benefício que isso tudo podia proporcionar na ponta, ao benefício daqueles que precisam. E os resultados não são mágicos, os resultados são científicos. Daí tem estudo, tem comprovação. A Anvisa, eu sinto esse atraso exatamente. O Congresso Nacional, a gente tem falado muito disso, e o consórcio intermunicipal debateu recentemente em Brasília com o Ministério da Saúde o tema. Nós precisamos da regulamentação, que é o que vai dar segurança a todos. Uma regulamentação federal para isso. Uma atenção muito especial aos pequenos produtores, às associações que têm sofrido para levar isso adiante até agora, não só os grandes laboratórios que entram de forma muito intensa depois de uma regulamentação e vão tentar menosprezar esse trabalho de guerra aí que as associações estão tendo há tanto tempo para provar exatamente o resultado que a cannabis traz para todo mundo, a parte econômica, né? Porque o cânhamo é aproveitado para tecido, o cânhamo é aproveitado para artesanato, já tem um aproveitamento de planta 100%. Então, é um senhor produto para virar uma grande commodity global, inclusive, e isso desperta, claro, grandes interesses de grandes empresas. Mas, em momento nenhum, acho que a gente deve esquecer daqueles que começaram e estão aí até hoje, que são as associações, e é através delas que a gente chegou aqui até agora, né? Então, falta essa regulamentação, deve estar para sair, não tem por que o governo federal adiar mais, a Anvisa. O governo estadual deu um passo importante até
nos surpreendeu porque com a fusão da FUP, que era uma indústria estatal de medicamentos, com o Instituto Butantan, que vai produzir medicamento de cannabis para o sul Verdade, paulista. isso é novo, né? Isso é Esse anúncio novo. foi feito há poucos meses. Surpreendeu o mercado todo. Então, a pergunta é, quem é que vai dar essa matéria-prima? Que é a pergunta não respondida até agora. A matéria-prima vai vir de onde? Então, nós precisamos dessa regulamentação, sim, de fato, porque a galera está aí há tanto tempo batalhando e pedindo essa regulamentação, e eu acho que nós estamos no time correto disso. Com certeza. E, Guto, quais foram assim, os maiores desafios administrativos e jurídicos para implementar um programa desse tipo em nível municipal? Bom, primeiro o trabalho dos deputados, né? O deputado Caio França, o deputado Suplicy, a Frente Parlamentar da Cannabis. A partir dessa pressão do Legislativo Estadual, o governador já no primeiro mês sancionou a lei do deputado Caio França, foi muito importante. Os municípios que estão com legislação baseada na legislação estadual e trabalhando outros temas, como é o que a gente trabalha, para ampliar o campo de resultado, o campo de estudo para as futuras regulamentações, foi o que nós fizemos. A gente saiu do que o SUS paulista proporciona para ampliarmos para Alzheimer, TDAH e tantas outras coisas. E ajudar, de fato, a regulamentação. Olha, vem para Ribeirão Pires, pega os números, são oficiais, estão aí disponíveis, são públicos, né? Para que todo mundo possa trabalhar exatamente com segurança. Mas, de fato, o que está faltando agora é a Anvisa, sim, essa regulamentação federal. E é um trabalho que os deputados federais têm que fazer junto ao presidente, junto ao governo federal, via ministério, né? Então, acho que é muito importante. Claro, tem um lobby grande, isso não deve ficar nunca omitido do assunto, né, do bate-papo. Tem um lobby grande de indústria farmacêutica, gente. Não é segredo, né? E nós temos que proteger os pequenos. Foram eles que começaram para chegar aqui, para os grandes tirarem essa luta deles e industrializar esse assunto. Não deve ser industrializado. No caso da Flor da Vida, ela é paciente a paciente, ela estuda a situação psicológica, familiar, social, para medicar. Então isso é muito legal. E a segurança dos profissionais de saúde com a prescrição, que é muito importante ter isso seguro a eles. Agora, Guto, conta pra gente um pouquinho como é que funciona o programa, né? Porque eu quero que quem esteja agora escutando a gente de casa entenda e talvez também consiga se inspirar nessa história que é de muita ousadia, né? Que inaugura, de novo, um modelo inédito no Brasil e que grande parte das pessoas ainda não faz nem ideia de que isso seja possível, né? Então, assim, desde a consulta até a chegada do produto, quantos pacientes são atendidos, quem estiver ouvindo a gente agora e quiser, só pode ser gente de Ribeirão ou pode vir de outras cidades, enfim, conta pra gente como esse fluxo está estruturado. Não é SUS, né? Isso não é Sistema Único de Saúde, é um programa municipal. A gente atende pessoas de Ribeirão Pires, porque foi o grande piloto. Há possibilidade de crescimento, claro que há possibilidade de crescimento, mas mais do que ampliar dentro do município, nós temos que ampliar em cidades, né, para que eles tenham o próprio serviço à sua população. Não é SUS paulista. Nós temos um teto que a prefeitura custeia pela parceria com a Flor da Vida, que é até 50 pacientes por mês. Não é o primeiro grupo de 50 que se perpetua, não. A cada mês, 50 novas oportunidades a quem precisa. Então, você chega no final de 12 meses com um número de 600 pessoas ou mais. E é um modelo híbrido que eu chamo, porque a Flor da Vida tem um quadro associativo, que ela faz atendimento, e tanto no público quanto no quadro associativo, valorizando a vulnerabilidade social de quem precisa desse acesso à medicação, né? Então tem que estar em programas sociais, no CAD único, relacionado a um CRAS. Aqui em Ribeirão nós temos 4 que fazem esse atendimento social. E além disso, todas as entrevistas, porque o psicólogo passa a entender um pouquinho como é que é o ambiente familiar para isso. E a gente criou um modelo híbrido que tem dado certo. Pode existir outros modelos com custeio 100% daquela localidade, município. Pode ser através das emendas parlamentares o custeio via a associação que estiver trabalhando via edital naquela cidade. Então a gente procurou testar um modelo híbrido, tem funcionado e está com os seus resultados na prática.
E para quais patologias funciona assim? Quais patologias são atendidas hoje? Parkinson, Alzheimer, TDAH, fibromialgia, que inclusive foi reconhecida agora, aí a gente já fazia isso aqui, então a gente fica, de fato, cada vez mais fica mais feliz em falar disso com você. E tem mais uma agora que não está na minha cabeça aqui agora, são 5 diferentes daquilo que o governo do estado de São Paulo propôs. Epilepsias, né, que a gente não isso. falou. A assistente social também atende lá e vai dando os encaminhamentos que a gente precisa. É um modelo híbrido que funcionou muito bem, que é o que eu tenho levado aos outros municípios que estão interessados em saber sobre o assunto. Claro. Quais os próximos passos, assim, que revolucionários, como lhe é de costume, Guto, você gostaria de implementar nessa pauta da cannabis? Olha, agora nós teremos a mudança da presidência do consórcio intermunicipal do ABC, são 7 cidades importantes, cidades desenvolvidas, economicamente ativas, então é regionalizar esse atendimento, a expansão do tratamento via cannabis regionalmente, fortalecer as políticas públicas, tanto no governo federal quanto no estadual, e entender de fato o Butantan a partir de quando começa e quem vai fornecer essa matéria-prima para a produção de cannabis no estado. Planos muito bons, né? E você aceitou, né, esse programa e falou, não, eu boto fé nesse programa. Você tinha acabado de entrar na prefeitura, né? E ainda tem 3 anos pela frente aí, praticamente 3 anos, que dá para muita coisa acontecer, não é isso? Claro, dá para crescer muito, dá para ampliar, dá para entrar em oncologia, dá para trabalhar bastante isso aí, além da parte de saúde, que é sempre o que mais a gente foca, de fato começar a entender toda a produção da cannabis com cânhamo e entrar exatamente em economia criativa, em vestuário. Então é muito amplo e a gente pode crescer muito no aproveitamento de toda a matéria-prima que a cannabis dá. O senhor tem pensado nisso, assim, de criar, de repente, iniciativas para além do uso medicinal, mas também para o uso industrial? Então, está no meu radar, principalmente na economia criativa, né? Então, é uma coisa que a gente está trabalhando muito com a galera da Flor da Vida, porque a prioridade é a saúde pública, né? Claro. E aí, a partir do momento que a gente já tiver num estágio de amplo atendimento em outras regiões, outras cidades, é começar a mostrar a parte econômica da cannabis através do aproveitamento via economia criativa ou via industrialização do cânhamo. Que ótimo! Então, com essas boas notícias, a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta para continuar essa conversa com Guto Volpi. Fica por aqui que eu já volto. Gente, eu quero contar para vocês que a revista Brisa vai virar um livro reunindo algumas das mais clássicas entrevistas que fizemos com gente da laia de Ney Matogrosso, Luana Piovani, Gilberto Gil, Ailton Krenak, Helena Rizzo e por aí vai. E também vai ter uma edição impressa trimestral com conteúdos inéditos. Para isso, a Brisa criou um crowdfunding lá no Catarse para que a nossa Brisa ganhe, enfim, versão impressa. Gostou? Então vem com a gente. É só acessar catarse.me/brisa para garantir os seus exemplares do livro e da revista. Estamos de volta aqui nessa conversa, nesse papo com Guto Volpi, que é prefeito de Ribeirão Pires e está revolucionando não só o atendimento com cannabis medicinal no Brasil, mas também o entendimento sobre a potencialidade dessa planta na esfera política. E aí, Guto, tem uma coisa assim que é um fato que deixa muita gente curiosa, que é o fato de você ser filiado ao PL, um partido de extrema-direita, o mesmo partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já falou várias vezes em contra da cannabis. Então, Guto, como é que foi para você chegar com esse tema da planta na diretoria do partido, ali com seus pares? Como é que foi? Olha, foi muito legal, né? Porque já na aprovação da lei, a gente faz todas as consultas, aí ouve a população também, e a população, por conta da associação do uso recreativo, mistura muito a sintonia das coisas, né? A questão religiosa também pesa muito nisso, mas a gente foi no diálogo, foi mostrando dia a dia e pedindo a oportunidade de comprovar isso na prática. Então, por mais que pareça assim muito surreal, né, a questão partidária para isso, foi muito de boa,
Pô, acho que foi até aquela lá, não, dá corda, vamos ver até onde vai isso aí, né? Mas deu super certo, como teria que dar mesmo, e você vê que o governador também de um partido de direita fez isso logo no primeiro mês, aí pegou a lei do Caio França, que está ali também num partido de esquerda, se a gente só enxergar de fato essas questões partidárias, pegou a lei do Caio, sancionou, o governador tem um caso familiar, então ele foi muito solidário a isso. Então, há momentos da política que isso de fato ficam de lado para o bem comum. De fato, nos unimos politicamente por gestão, para dar oportunidade de prefeitos, de secretários de saúde, a fazer política pública saudável, com um grande propósito. Eu acho que o caso da cannabis tem sido muito isso, né? Ela uniu as discussões partidárias em torno de um bem comum, e foi assim que aconteceu aqui. Mas você, pessoalmente, né, ao longo da sua vida, você sempre teve essa clareza a respeito da cannabis, ou em algum momento a gente pode dizer que você também teve algum pé atrás com o que, né, alguma confusão sobre o que é recreativo, sobre o que é terapêutico, sobre quais são os usos industriais, etc.? Não, então, eu conheci o cânhamo pelo uso industrial. Então, quando eu sou um cara que gosto muito de inovações, sempre estou antenado em trazer inovações, eu comecei pelo vestuário, né? Então eu fui ter contato com tecido de cânhamo, bolsa, camisa, e aí comecei a prestar atenção. Quando veio um momento muito feliz, aí é o universo também trabalhando para que as coisas deem certo, tudo entra em sintonia, numa energia. E o doutor Laerte veio, poxa, mas de cara, me apresenta os números, vamos ver isso. Aí a doutora Margarete do Mackenzie veio aqui, ela inclusive ajudou na legislação municipal, e aí tinha a parte acadêmica muito importante para o trabalho que estava sendo feito. Isso tudo eu me encantei, embora eu não tenha nenhum caso familiar, graças a Deus, não tenho nenhuma necessidade em casa, mas você é solidário àquilo que estão te mostrando, e o universo conspirou para que a gente pudesse estar aí na vanguarda, ajudando outros municípios, trazendo segurança legislativa, executiva, para que possam colocar em prática a cannabis na saúde pública. Boa. E aí, assim, entre os seus pares dentro do PL, ou mesmo em outras conversas com outros políticos, seja de direita ou de esquerda, etc., que tipo de dúvidas, assim, surgiram mais? Assim, a galera te pergunta sobre o que exatamente? Qual que é a maior curiosidade? Sempre. Eu acho que é o que mais assusta a gestão em qualquer município, é custeio e como é que é a segurança jurídica disso. São coisas que você tem que enfrentar, por isso que eu falo. A gente achou um sistema híbrido que beneficiaria absolutamente todo mundo, porque não tem por a gente, né, vamos voltar no caso da Anvisa. Como é que a galera tem que recorrer à justiça para ter um tratamento? A Anvisa libera um medicamento que vem da Holanda, que vem do Canadá, que vem dos Estados Unidos. Nós temos um clima favorável para isso, isso desenvolve trabalho, envolve renda, e a gente não consegue produzir no Brasil. E a Anvisa libera tudo que é de fora importado. Não tem cabimento. E de prateleira, né? Que as associações fazem um tratamento e um acompanhamento e um acolhimento, que é mais importante, ali, paciente a paciente, né? Não é um produto de prateleira. E essa é a luta agora. Eu acho que sempre custeio e judicialização é os temas que são mais perguntados para a gente aqui. Que bacana. E o senhor comentou recentemente, né, justamente sobre esse fato esse caso do Tarcísio, do governador de São Paulo, que, mesmo sendo de direita, também apoiou a pauta, né, promulgando essa lei do governo. E eu acho que isso faz parte, assim, isso é um dos pontos de um fenômeno interessante que está acontecendo no Brasil, de que a direita tem se sentido mais confortável em apresentar projetos de lei e avançar com essa pauta, que eu considero que é meio ignorada pela esquerda, que parece ter medo de ser chamada, de repente, de esquerda maconheira, né? E acabar perdendo a oportunidade de se posicionar e de matar no peito e falar, não, pera, essa é uma pauta que vale a pena, é maior, né? Então eu queria saber, na sua experiência, que de fato aqui não estamos teorizando, estamos falando do que está acontecendo agora na sua vida profissional, política, quais são as perdas e os ganhos, prefeito, na sua opinião, para um político que se aproxima dessa pauta? Olha, eu não falaria de perda não, porque eu nem me preocupei com isso, viu, Anita? Pode falar o que quiser, o bem que está fazendo ali naquela família.
depoimentos de crianças que hoje têm autonomia, de coisas simples dentro de casa, que é esquentar o próprio prato de comida no micro-ondas. Aqui de um casal, há mais de 20 anos, ela não dormia, ela veio aqui dar o depoimento e falou, olha, tive a minha primeira noite de sono com meu marido, que tinha Alzheimer, que tinha, Parkinson. Então, por que você vai se preocupar? Xinga um político de tanta coisa, né, hoje em dia. Maconheiro põe aí na lista. Mas nem se preocupem com isso. Acho que a classe política nem deve se preocupar com isso. A gente enfrentou toda essa polêmica, continua tendo propósito para continuar. E se acontecer, que seja resiliente. Porque a partir do momento que você implantar isso na sua cidade, você vai ver o bem que faz. Se você tem uma Praesp no seu município, você vai ver o bem que faz. Se você tem uma APAE no seu município, você vai ver o bem que faz. E é isso, acreditar naquilo que você tem no trabalho. E é um trabalho que não é só do político, é um trabalho de tanta gente envolvida para que isso possa chegar na ponta ao cidadão, né, das associações, dos advogados, do teu corpo médico, de psicólogos, de assistentes sociais. Então, não tem perda não, eu acho que há um enfrentamento e coragem, sim, e segue adiante mesmo, porque o benefício está no seu cidadão. Muito bom. Então, prefeito, cannabis, afinal é uma pauta da direita, da esquerda ou é suprapartidária? Ela é de todos, não tem isso não, ela é de todos, sim. Claro, a gente pode querer associar, poxa, como foi a pergunta? Pô, você sendo do PL, como é que foi isso? Não, cara, é tranquilo mesmo, eu falo para os meus colegas, isso não é tema, ainda existe sim, de fato, que é um pouco desse preconceito aí, né? Mas olha, isso é saúde pública, é saúde, é bem-estar psicológico, é saúde... Cara, tem tanta coisa boa, não vamos perder tempo com as ruins que os outros tentam colocar dentro de assuntos como esse. Então, resiliência e propósito, é isso que leva adiante. Agora, prefeito, antes da gente já encerrar aqui a primeira parte das perguntas, eu queria que você contasse um pouquinho mais desse evento que vai acontecer em março. O que ele é exatamente? Assim, é um evento promovido pela prefeitura em parceria com a Flor da Vida ou tem outros atores envolvidos nisso? E qual é o propósito? Não, nós estamos em prefeitura organizadora, junto com a Agência de Desenvolvimento Econômico Regional das 7 cidades, junto com a Flor da Vida e outras associações. É como foi a exposição. Claro que um pouco menor, porque ela abrange mais aqui a região nossa das 7 cidades do Grande ABC, como foi a Expo Cannabis. E a gente vai trazer as rodas de conversa, as pautas, médicos, psicólogos, produtos. Então a gente vai trazer a primeira vez na história que nós vamos ter isso, a programação cultural. Nós temos aqui feiras de medicinas ancestrais, a gente vai incluir isso junto, vai ter circo incluído junto. Então, para mostrar que esse universo é familiar, é tão comum a todos, né? Como é na Expo Cannabis lá também. Então a gente está fazendo isso regionalmente para manter sempre essa discussão aí ativa com o meio acadêmico, o meio médico. E quem sabe aí todo ano também a gente está fazendo, né? A gente já idealizou isso desde o começo do projeto, sempre teve no radar. E a gente conseguiu o time certo agora, que é, depois de menos de um ano, ser o anfitrião dessa Expo Cannabis aqui, e todo mundo participando, e cada vez, quanto mais eventos assim tiver, mais a gente conscientiza as pessoas para o uso da cannabis, o uso medicinal e o futuro aproveitamento industrial de todo o cânhamo. Essa participação das demais prefeituras do Grande ABC mostra que também está sendo desenvolvidos programas nessas cidades? Ou como é que é, assim, exatamente a participação dessas, São Bernardo, Santo André, etc.? Cada um ao seu tempo, todos os secretários vão estar participando, vão estar podendo ter contato com os palestrantes, exatamente para ir cada vez mais conquistando segurança para eles implantarem cannabis no seu sistema de saúde municipal. Lembrando que não é o SUS, então cada município pode ter sua regra diferente do outro município, porque não é um sistema único de saúde, é uma implantação de programa local, e isso serve a cada município. Mas eles vão estar participando sim, todo mundo nas discussões, nesse bate-papo amplo e franco,
para poder amadurecer a implantação da cannabis no sistema de saúde de cada município. E ótimo até que sejam diferentes, né? Porque assim dá para testar diversos modelos e de repente a gente chegar e melhorando, né? Exatamente. Quanto mais modelo tiver, ajuda muito a regulamentação lá no Congresso Nacional. Bom, então agora chegou a hora dos quadros. Vamos para os quadros, prefeito? Vamos lá, manda. Então aqui a gente tem 3 perguntinhas. A primeira delas é: para onde o senhor acha que ninguém está olhando, mas que a gente deveria estar olhando quando o assunto é cannabis? Então, discussões que não estamos tendo, mas que seria importante, embora estejam fora do radar. Olha, eu sempre dou ênfase numa parte importante dessa discussão. Eu acho que a gente, embora tenha vontade de acelerar muito essa regulamentação, eu acho que a gente tem que ser bem homeopático nisso, né? Regulamentar a parte medicinal, regulamentar a parte econômica do aproveitamento do cânhamo em muitos meios de industrializá-lo, para depois tentar essa discussão que se força tanto ainda pelo uso recreativo. Eu acho que essa é a ponta final, me desculpe aqueles que discordam, mais respeito. Eu acho que a gente tem que fazer conquistas homeopáticas, mostrar para a sociedade a segurança disso, o aproveitamento e onde a gente quer chegar com isso, para depois discutir essa questão do uso recreativo. Não globalizar toda essa discussão num momento só e tentar aprovar isso. Então é uma opinião muito minha, eu acho que é uma puxada aí que eu posso fazer, um recorte de toda essa discussão. Porque depois desse aproveitamento medicinal tem o industrial. E ele é muito importante, ele é muito criativo. E é muito fácil, né, de acontecer. Assim, já deveria ter acontecido. Então, é realmente o próximo passo. Muito bom, Guto. E você também trazer o tema do recreativo, que afinal de contas também se trata, né, de terapêutico, né, porque as pessoas usam porque faz bem para elas. Só que ainda tem que... É isso, é escadinha, né, passo a passo. Muito bom. Então, Guto, quando se apagam as luzes da prefeitura, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer fora do gabinete? Olha, eu sou da cultura, né? Então eu sou um consumidor de cultura de longa data, né? Então eu gosto muito de tudo que você imagina que tem novidade da cultura, porque é a parte criativa que me alimenta muito. E a bicharada, né, cara? Eu tenho 4 cachorros, 5 gatos, então, cara, eu sou apaixonado pela turma que tá em casa de felinos e de doguinhos. Se a coisa tá assim muito tensa, são eles que vêm, energizam a gente e eu sou apaixonado por isso. E apaixonado pelo poder público, por mais que a gente enfrente temas difíceis, crises, polêmicas, mas o poder público é a ferramenta transformadora, a gente não pode desistir. As boas práticas e boas cabeças então estão em todos os partidos, por mais que se queira polarizar assunto. Então em todos os partidos tem grandes pensadores, grandes obreiros, e a gente precisa se unir para um Brasilzão melhor, para uma cidade melhor. E eu acho que as discussões e essa democracia servem para isso e não para criar inimigos, né? Então isso é muito ruim, espero que isso passe logo. Exatamente, não é porque a gente discorda que a gente tem que se odiar, né? A gente tem mais é que conversar pra aprender. Estamos na vida pra isso. E é muito engraçado, porque desde o primeiro momento que eu me entrei em contato com você, eu falei, gente, eu gostei muito desse rapaz, ele é do PL. Eu nunca me imaginei tendo uma conversação e uma admiração por alguém do PL. Olha lá, tô aqui eu admirando um político do PL. E, Guto, então... Aqui o último quadro é o Cannabis Indica, que a gente pede sugestão de livro, filme, pesquisa, pessoas, enfim. Pode ser tanto da cannabis quanto de fora da cannabis, alguma coisa que foi significativa na sua vida e que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência. Cara, eu gosto muito de cinema também, né? Eu acho que recentemente o que o Brasil tem feito e mostrado aos grandes mercados cinematográficos é algo espetacular, que a gente tem que aproveitar, né? Não ficar discutindo aí qual foi o investimento que teve, que não, qual é a fonte disso. Olha, para as coisas acontecerem tem que ter investimento mesmo, queridos, não tem segredo, né? E eu acho que eu não fui assistir, mas quero assistir muito, acompanhei o Globo de Ouro, com o Agente Secreto, e aí a galera toda nossa, e são brasileiros, gente.
Tem que valorizar essa galera aí, não é ficar discutindo outras coisas não, são brasileiros e as coisas precisam de investimento, como em todas as áreas que a gente fica discutindo, precisa de investimento, a cannabis precisa de investimento. Então a coisa aconteceu, tem que ficar feliz sim, não é na mão de outro que seria diferente. Aconteceu aqui, é um time, esse time tem que ser respeitado e a gente tem que aproveitar para poder, porque isso aqui na ponta, aqui no programinha pequenininho de cinema que a gente tem na cidade faz toda a diferença para criar uma sociedade melhor, novos artistas, novas oportunidades, porque cultura traz renda, a produção cultural traz dinheiro na sociedade, traz oportunidade de emprego, então tem que ficar feliz. Eu fico com o cinema. E inspiração de vida, né? De querer, pra onde vamos, o que vem, né? O que a gente vai se inspirar pra querer. É isso, aquela que pode até estar nomeada ao Oscar de coadjuvante. Que espetáculo é aquele? Ela dizer que começou a viver aos 72 anos, aquilo é mágico. Cara, exatamente. Como é que você pode negligenciar isso? Olha quanta oportunidade criou. É demais. Que coisa linda, é verdade. Guto, então antes da gente se despedir, deixa pra gente os seus arrobas, quem tá ouvindo a gente, onde é que pode te encontrar, como é que faz? Cara, oficial, além dos sites da prefeitura, né, que é a prefeitura, Instância Municipal ribeirãopires.gov, todos já sabem aí, botou o Google, aparece. Guto Volpi Prefeito, só tenho essa. Eu sou conectado através só dela. Também eu sou mais orgânico que digital, então eu prefiro ficar só com uma que tá bom. Exatamente. Quem quiser que vá até Ribeirão Pires, tomar um chá com você, não é isso? E conhecer aí as maravilhas que estão acontecendo. Então, Guto, quero te agradecer pelo seu tempo e disponibilidade mais uma vez. É um prazer conversar com você e muito interessante sempre te ouvir. Obrigada. Valeu, Anitta, a galera toda aí. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.